que as pessoas vejam que o fato de existirem poucas mulheres na ciência não é porque a mulher é menos capaz do que o homem, ou porque o homem tem mais criatividade. Era simplesmente porque, antigamente, nós tínhamos uma dificuldade maior do acesso à academia, mas isso não impediu essas mulheres e as mulheres que conseguiram ter esse acesso de criar coisas revolucionárias que hoje em dia são basicamente indispensáveis, como a internet, o computador, o sistema de Wi-Fi, o sistema de Bluetooth. Quem aqui consegue passar um mês, uma semana sem qualquer uma dessas coisas? Eu imagino que pouquíssimas pessoas. E todas essas coisas foram inventadas por mulheres. Então, enfim, só queria soltar essas informações para causar um pouco de reflexão. Professora Maria do Socorro, do IF, vice-líder do NEGEDI e coordenadora geral do SINASEF, que é o nosso sindicato lá do Instituto. Queria registrar a presença de Xênia Kaline Oliveira, do gabinete do vereador Emanuel Educação. Bom dia a todos e todas. Assim, é um prazer estar aqui nessa audiência pública, até porque a gente pensa, Hugo, que iniciativas como essa, elas precisam se ampliar, né, em todos os espaços políticos. E quando eu cheguei ainda aqui, eu digo assim, poxa, ainda tem um número reduzido de pessoas para a magnitude do evento, né? É importante que a gente possa compreender que uma audiência como essa, ela tem um efeito significativo, tanto para a reflexão nossa, enquanto militante, enquanto ativista, enquanto gestora, enquanto formuladora de política, mas também significativo no sentido de resgatar essa reflexão do 8 de março, né, que a gente muitas vezes passa como se fosse apenas mais um dia comemorativo, e a gente percebe a necessidade de resgatar realmente o que significa o mês de março, o 8 de março, nesse processo de construção e formulação da política da igualdade da mulher na sociedade. Bom, primeiramente eu queria só me apresentar, né, dizer assim que eu sou militante do movimento feminista assim, há quase 20 anos, né? Então, tenho uma larga experiência no sentido de acreditar na luta das mulheres, acreditar numa sociedade igualitária. Sou militante da Marcha Mundial de Mulheres também há um bom tempo, e acredito que a gente, enquanto cidadã, a primeira compreensão é que a gente precisa estar envolvido em alguma luta política, né? Para a gente melhorar a nossa vida, a gente precisa compreender que essa nossa vida ela está conjugada dentro de vários fatores da política, da sociedade, e que se a gente não acreditar que nós somos também tomadores de opinião, a gente também não consegue modificar o que está ao nosso redor. E eu acho que é isso que motiva estar aqui, acreditando também nesse evento. Porque é a partir daí, como educadora, e aí a minha segunda fala como educadora, né? Eu sou educadora de base da educação infantil. Hoje eu atuo como educadora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no IFRN, nas licenciaturas. E como educadora, eu penso que a minha tarefa vai além de apenas o conteúdo específico, porque assim a gente precisa formar professores e professoras comprometidos com a cidadania de gênero, com a cidadania das mulheres. Então, a gente tem que ir além desse processo de conscientização da ação política desses nossos alunos, que, inclusive, vão formar outras pessoas nesse processo de preconceito e discriminação que nós temos na sociedade. E aí, recentemente, assumi mais uma tarefa, né, que o Hugo fala com tanta alegria, a coordenação geral do SINASEF Natal, que é um sindicato historicamente constituído por homens, né? Então, a gente vai fazer um resgate histórico da participação das mulheres no SINASEF, pensando nessa contribuição, nesse empoderamento das mulheres sindicalizadas, das pessoas que estão ali no processo, mas ainda não perceberam a importância que tem essa participação das mulheres nos espaços de sindical, nos espaços políticos. E a gente percebe que temos essa tarefa no SINASEF, né? Trazer o debate, a reflexão sobre o empoderamento das mulheres nesses espaços políticos de atuação. Mas aí eu queria pensar algumas ideias que eu acho que é importante nessa audiência, né?
Primeiro, a necessidade da gente trabalhar com esse processo de desconstrução das relações desiguais de gênero, Hugo. Porque esse é um processo educativo, mas como Cláudia falou, ele é a base do entendimento da sociedade patriarcal que nós estamos. O processo de educação e desconstrução das relações de gênero, ele é a porta de entrada inicial para a gente compreender qual é o papel social que está estabelecido para homens e mulheres na sociedade. E é a partir dessa concepção que é traçado as demais ações que nós estamos envolvidos. Como Cláudia falou, se a gente não compreende que essa inserção da desconstrução desse papel tem a ver com a autonomia da mulher, como que a mulher vai participar das ações políticas no partido, no sindicato, na gestão? Como é que ela vai participar se esse processo ainda está muito relegado, está invisibilizado a participação dela no espaço privado? Então, é preciso a gente compreender que é necessário um amplo processo de formação. E aí eu acho, Hugo, que não só os eventos, mas a produção de material, de publicação, de cartilhas, de material formativo ajudariam nesse processo de desconstrução das relações de gênero na sociedade. Eu acho que o mandato ele tem esse papel. No caso da gestão, Tereza e Diva, que estão aí, e a colega aqui, a Aparecida também. Eu penso que é necessário fomentar e potencializar os projetos que já estão implementados no governo federal. O programa Gênero e Diversidade, ele é fundamental. Gênero e Diversidade, ele é uma parceria da SPM com as universidades, com entidades, que ajudariam a trabalhar com a desconstrução dessa concepção de gênero da forma como a gente tem. Então, é preciso potencializar esses projetos que estão muito bem feitos, que a SPM tem pensado de uma forma significativa e ajudariam a gente nos espaços que nós estamos inseridos. A outra coisa, é um outro projeto também que eu chamo a atenção para as colegas aqui, da política, que é justamente o Programa de Capacitação em Gênero e Raça, que também é da SPM, que tem como finalidade capacitar gestores e gestoras em vários espaços de atuação política. Então, se a gente consegue estender isso aos gestores, às gestoras, eu acho que isso é prioridade, porque a gente consegue desconstruir um pouco desses estereótipos do machismo e do patriarcado que tem tomado conta das nossas ações e limitado a nossa autonomia. E outra coisa que eu acho que esse projeto ajuda, Aparecida e Tereza e Diva, é justamente na formação de agentes mais comprometidos e mais conscientes do papel da mulher. Muitas vezes ainda estamos aumentando, ampliando o espaço da mulher na gestão, mas ainda é um espaço secundarizado, como disse São na sua fala lá no seminário de políticas, que as discussões ainda da questão de gênero, elas estão secundarizadas na política pública. Nós não estamos nos lugares centrais de decisão. As nossas ações ainda são limitadas pelo orçamento, limitadas pela nossa atuação, limitadas pela nossa pasta. Então, isso é interessante porque ajudaria a repensar as ações de forma muito mais, presente. Outra coisa também, Hugo, que a gente também propõe, é que a promoção de espaços que oportunizem inserções sociais e políticas, elas passam pela questão da qualificação de mulheres para atuarem no partido, nos sindicatos. Os cursos de formação, eles são significativos, e isso ajudaria a empoderar essas mulheres para que elas pudessem ter autonomia. E quando eu digo isso, eu não digo isso só para as professoras e militantes, eu falo para todo mundo que atua em qualquer área da política pública, né? Nós temos enfermeiras, policiais, nós temos várias mulheres ocupando várias funções em vários lugares. Então, acho que é importante a gente também pensar, Tereza, em ações que oportunizem a formação desses profissionais, porque também ajudaria nessa etapa, nessa responsabilidade da desconstrução dessa relação desigual do gênero. No IFRN, a gente tem no campo educacional uma limitação muito grande no currículo, porque o currículo ele se apresenta dessa forma na escola. Ainda nós somos apresentadas no currículo escolar de forma assim muito secundária, invisível, o papel da mulher invisibilizado no currículo escolar.
o papel da professora também. Então, eu acho que o currículo escolar, ele é uma ação importante para a gente começar a trabalhar a desconstrução das questões de gênero. A outra coisa também é a produção intelectual e acadêmica desses espaços onde as mulheres estão. E aí o nosso papel, enquanto núcleo de pesquisa, Hugo e Tereza, é fundamental. Sabe quantos são núcleos de pesquisa tem nos institutos federais? O nosso era o único cadastrado no Brasil todo, no Instituto Federal. Então, agora, com certeza, porque nós já tivemos em outras participações, vários movimentos estão sendo apresentados para criar os núcleos de estudos e pesquisas em gênero. Por quê? Porque essa é uma tarefa da universidade. As universidades têm muitos espaços, mas os institutos federais, que é campo de predominância masculina, não tem. E eu acho que esse debate a gente tem cumprido com o NEGEDI. O NEGEDI tem dado uma contribuição significativa nesses espaços que a gente tem. Apesar da nossa atuação a ser uma ação ainda muito tímida e residual no nosso espaço, mas a gente tem dialogado com os outros setores. A nossa participação na Redor, ela deu conta disso. Para concluir, eu falo demais, né? O Hugo me escreveu involuntariamente, aí pronto. Aí, para concluir, eu acho que no núcleo, no NEGEDI, a gente tem duas tarefas importantes que eu queria socializar com vocês. Em 2013, a gente criou um curso de capacitação na área de extensão. E esse curso, ele trabalha com a formação de lideranças, tanto da sociedade civil como do Instituto, capacitando para formar mulheres, lideranças para atuar no programa Mulheres 1000. O programa Mulheres 1000, ele é um programa que foi abraçado pelo Instituto, pelo MEC. O problema é como a gente trabalha. Trabalha ainda oferecendo curso de manicure, pedicure para elas. Trabalha ainda dentro dessa visão de apresentar cursos que trabalhem com essa relação do privado, né? A mulher cuidadora de idoso, a mulher trabalha na fitoterapia. Os cursos ainda têm, Tereza, essa visão, né, do papel da mulher no espaço privado. E aí, eu acho que trabalhar com essa diversidade do programa Mulheres 1000 é uma tarefa significativa para a gente. Então, a gente apresentou esse curso de extensão, que nós estamos na 2ª edição, e como produto desse curso de extensão nós temos duas tarefas. Uma é uma cartilha que nós elaboramos, os alunos e alunas do curso de extensão elaboraram uma cartilha sobre a questão de gênero, feminismo, sobre políticas públicas. Tereza conheceu a nossa cartilha e a gente está em fase de publicação, Aparecida, que inclusive participou conosco, Vera Raposo, que inclusive estava conosco nessa elaboração, e a CEPAM também, que agora a gente está a continuidade da Tereza, mas é um documento que vocês vão ser chamados para distribuir e para nos ajudar nessa divulgação. E agora, Hugo, a gente é muito mais ousado, a gente está construindo um documentário, Diálogo sobre Gênero e Diversidade no IFRN. A gente está concluindo esse diálogo. Agora, quem é que está participando do diálogo em parte? Os meninos de edificações, construção civil, os alunos da eletrotécnica, dos cursos de predominância masculina no IFRN. Porque assim como o colega falou lá do SEBRAE, eu acho que foi do SEBRAE, os nossos cursos... CTGAS, os nossos cursos no Instituto, a predominância ainda é de meninos, de homens. As meninas na edificações ocupam um lugar muito reduzido, na eletrotécnica também, né, em estradas, a maioria informática, na indústria. Então, o número de meninas que estão nos cursos é muito reduzido e a gente precisa fazer um trabalho. Então, eu creio que a gente tem muito a contribuir. Dia 21, a gente quer deixar o aviso aqui, o convite. O Sinazef, já é o Sinazef, né? Que vai estar fazendo o primeiro seminário sobre a construção da autonomia nos espaços de poder no Instituto, e a gente vai resgatar a participação das mulheres que foram sindicalistas, as primeiras sindicalistas,
as mulheres que ocupam o espaço de gestão no IFRN, nos conselhos. Então, essa é uma ação que trabalha com a necessidade de recuperar e resgatar a participação das mulheres nesses espaços e promover reflexão sobre a necessidade de ampliar esses espaços. Então, é isso que a gente pensa e acredita que essa audiência ela ajuda muito a gente a refletir sobre o nosso espaço, onde nós estamos. Muito obrigado, Socorro. A última pessoa inscrita é o companheiro Joselito, que representa aqui o setorial LGBT do PT, vai falar ali mesmo. Eu queria aproveitar e convidar o vereador Emanuel Educação, pudesse assumir aqui só para eu dar uma rápida entrevista aqui pois não, Joselito. Bom dia ainda, né, a todas e a todos. Eu queria aqui trazer a saudação em nome do setorial LGBT do Partido dos Trabalhadores, né? Para quem não conhece a sigla, né, quer dizer lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, transgêneros e travestis, né? Então essa comunidade LGBT, né, que o movimento LGBT é um aliado histórico do movimento feminista, né? A gente está na mesma luta contra o machismo, contra o preconceito, contra essa sociedade patriarcal, né? E somos, assim como as mulheres, vítimas preferenciais, né, dessa violência machista e sexista, né? O número de homossexuais assassinados na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país ainda é muito alto, assassinados em função da homofobia. Nós, inclusive, apresentamos uma moção no seminário de Secretarias Públicas para as Mulheres que se realizou essa semana, né, sobre um adolescente, filho de um casal de homossexuais masculinos que foi assassinado barbaramente nas dependências de uma escola estadual em São Paulo, né, por colegas, né? Todo esse avanço aí do fundamentalismo religioso, do conservadorismo político, né, da homofobia em nosso país que está constantemente gerando vítimas, né? Então a gente traz aqui a saudação, parabeniza o vereador Hugo Manso pela iniciativa, né? Nós também estamos assessores do vereador, somos da equipe de assessoria do vereador e o vereador tem essa preocupação constante, né, com o apoio ao movimento feminista, ao movimento de mulheres, ao movimento LGBT. E assim, a gente traz a palavra do setor LGBT, da importância de estar colocando essa pauta, né, da questão, no caso das mulheres, das lésbicas, né, das bissexuais, das transexuais, né, dessa questão de gênero, né, que perpassa toda essa comunidade LGBT, né, e a importância da gente estar somando esforços aí, né, junto com o movimento feminista, com o movimento de mulheres, nessa luta pela autonomia das mulheres e também nessa luta contra a violência homofóbica, né, que é uma violência que está fazendo a cada dia mais vítimas no nosso país. Então, somos aliados históricos, né, o movimento feminista, o movimento LGBT, tradicionalmente são aliados históricos nessa luta contra o machismo, contra a violência, e estamos aí nos somando a essa perspectiva de construção da autonomia das mulheres. Obrigado pela oportunidade. Bem, boa tarde, né? Estou chegando aqui pela primeira vez até, né? E o Hugo Manso teve que dar uma entrevista. Eu tento fazer o melhor possível de mim agora. É o primeiro momento meu nessa presidência, dessa audiência. Do propositor Hugo Manso. Autonomia das mulheres. Então eu estou com vocês e eu não abro mão. Tem mais alguém inscrito aí que faltou? Fala, por gentileza. Então vou passar a fala para a mesa. Tem alguém aí mais? A senhora? A representante aqui das Vilma Jerusa, representante da senadora Fátima Bezerra, está com a fala. Tá ligado? Pessoal, bom dia. Primeiro gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Hugo Manso, saudar todas as companheiras que estão na mesa e que fizeram
e parabenizar também pelo discurso, saudar a todas e todos aqui presentes, a audiência, né, e dizer que é de um significado especial estarmos aqui reunidos e reunidas para fazermos esse debate. Hoje, né, a gente está aqui celebrando o Dia Internacional da Mulher, que tem sido toda uma semana e um mês de celebração, e que a gente sabe que são muitas as conquistas, né? As conquistas fruto da luta das mulheres, fruto da luta não só das mulheres, mas de muitas pessoas também que compreendem que essa luta é uma luta da sociedade e que, apesar disso, nós não temos ainda um compromisso suficiente, né, de toda a sociedade para que a gente possa mudar esse quadro de discriminação, esse quadro de violência, de desigualdades com o qual nós convivemos. Apesar de termos ainda muito a conquistar, nós devemos ter o orgulho, né, de termos a primeira mulher presidenta do Brasil, uma pessoa que tem, inclusive, favorecido a aplicação de muitas políticas públicas a partir do governo Lula, né, nós temos conseguido avançar nesses processos. Tem sido difícil avançar nos processos de construção dessa autonomia, seja social, política, econômica, cultural, né, mas muitos passos têm sido dados. E esses passos têm sido dados, mas não têm sido suficientes. E só para ilustrar aqui a dificuldade que nós temos e a falta de oportunidades de participação, gostaria de lembrar aqui como é a participação política e a participação nas decisões, a participação das mulheres nas decisões desse país, né, tem sido realmente inexpressiva. Esse 2014, nós temos em média 10% de mulheres que foram eleitas deputada federal, 10% de um universo de mais de 500, né? E somos a maioria da população e a maioria do eleitorado. Nós somos mais da metade do eleitorado. Somos 52,13% do eleitorado. E ainda não conseguimos, em todos os universos, né, que a gente possa militar, seja na educação, em todos os setores, nós não conseguimos ainda reverter essa situação. A nível estadual, do universo de 1.100 e tantos candidatos, somente 115 mulheres foram eleitas em todo o país. Isso significa 11% só de mulheres que tomam parte, que fazem parte das decisões políticas maiores desse país. Isso traz para a gente um grande desafio, né, que é o desafio de, junto com os diversos setores da sociedade, estar fazendo essa luta. Porque a luta não é só por espaços das mulheres. A luta é por igualdade, a luta é para que tenhamos uma sociedade realmente justa e igualitária, para que os gêneros não sejam diferentes. A participação do homem e a participação da mulher tem sido participações muito diferentes. E isso, inclusive, em várias falas a gente conseguiu perceber aqui, né? Seja na literatura, seja nos espaços públicos, né, de chefia, até mesmo nos espaços privados, onde acontece a violência doméstica, principalmente pela forma como o homem e a mulher se comportam diante das suas estruturas de poder, né? Geralmente, pela cultura, o homem se acha dono da mulher. É tanto que sempre a gente tem encontrado essas situações nas diversas classes sociais, que muitas vezes a gente pensa que é só numa classe social menos favorecida. E eu gostaria de deixar aqui
a justificativa da ausência da senadora, que está em Brasília, nos seus compromissos de mandato, mas deixa aqui um abraço para todas e todos e uma mensagem que eu vou ler aqui, só rapidinho. Saúdo as mulheres que não desistem e que não abrem mão do sonho de continuar lutando por um mundo livre, justo e sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Um abraço a todas. Muito bonita a fala. Agora eu passo os trabalhos para o vereador propositor desta audiência, o vereador Hugo Manso. Vamos tentar retomar. Joselito já falou. A última a companheira Leninha, do GAMI. E, em seguida, nós vamos devolver aqui a mesa, já são 12 horas, para fazermos o fechamento. Bom dia a todos. Eu sou Marlene, conhecida como Leninha, do GAMI, da Liga Brasileira de Lésbica, do Fórum de Mulheres e de algumas instituições que fazemos parte feminista. Gostaria de parabenizar o vereador Hugo Manso e a secretária da Mulher Estadual, Tereza Freire, onde a gente almeja muito que essa secretaria faça um vínculo e faça com que as políticas públicas para a mulher, não só a mulher doméstica, e sim, todas as mulheres precisam de políticas públicas. E dizer que fortalecer a secretaria, nós, GAMI, já fazemos isso há 10 anos. São uma instituição não governamental, sem partido e sem vínculos políticos. E sim, a nossa política é fortalecer a autonomia das mulheres, é o nosso projeto. O GAMI tem um projeto de capacitação da mulher no mercado de trabalho, onde eu me encontro líder desse projeto e me encontro capacitando as mulheres. É um projeto pequeno que hoje as pessoas dizem assim, mulher só para costurar, mas foi a única forma que achamos de capacitar nossas mulheres lésbicas que tinha discriminação por ter jeito masculino e chegar então no mercado e lá elas serem discriminadas por não estar de saia, por não estar de batom, por estar de boné, por estar de short e por estar vestida da forma que ela acha que deve estar. Nesse vínculo, eu me encontrei dentro de uma fábrica há 28 anos de trabalho, né? E vi que elas tinham essa necessidade de ser capacitada para chegar lá e ser uma costureira, pelo menos, né? Porque na sua autonomia e na sua carteira, estando assinada com uma profissão, é mais fácil de encontrar o mercado. E é esse projeto que nós temos, mas também agora fizemos a parceria com a Secretaria da Mulher do município, né? Da pessoa de Aparecida França, que fez a visita ao GAMI, e já capacitamos 18 mulheres de eletricista, 18 mulheres lésbicas na capacitação de eletricista. Estamos formando outra turma que quer ser pedreira e pintora. Mas isso não só isso basta. Queremos também me sentir contemplada na fala de Geraldão quando ele fala que nós precisamos mesmo ser técnicas, né? O meu sonho eu já mexo com máquinas, o meu sonho é fazer realmente uma capacitação de mecânica em máquinas industriais, porque a visita do mecânico numa instituição para mexer em 4 máquinas como uma instituição tem, eles cobram somente, só para olhar a máquina, R$100. E lá eu já estou mexendo, eu já não estou mais chamando eles. E isso aí é importante, ser mecânica, ser eletricista, ser pintora, ser o que for, ter a sua autonomia, ser capacitada e ter esse mercado aberto para a nossa autonomia por causa dessa violência. Nós temos um projeto também, Diva, de meninas e meninos, que a gente incluiu os meninos, que o Fundo Elas nos apoiou, são 80 crianças de 7 a 18 anos. Essas crianças, elas estão apoiadas pelo GAMI, e essas meninas, elas precisam estar realmente com essas políticas, entendeu? Essas políticas de jovem, da violência que a gente estamos
focando a violência doméstica com essas moças, esses rapazes, essas crianças e essas mulheres. Então, fica aqui o meu recado, que a Secretaria Estadual, na pessoa de Tereza, faça essa visita ao GAME, né, que a gente possa estar discutindo e nos fortalecendo sobre essas políticas. Obrigada. Muito obrigado, Leninha. Queria passar a palavra ao vereador Emanuel Educação e, em seguida, as companheiras da mesa fazer o desfecho. Bom dia a todos, né? Bom dia a quem esteja me assistindo via TV Câmara. Quero agradecer aí ao propositor desta audiência, o vereador Hugo Manso. Também quero agradecer também esse momento à mesa que está aqui presente, das mulheres, essas mulheres lindas e maravilhosas. Só tem o Hugo ali que é o lindo. E a todas vocês, mulheres, e os homens que aqui estejam presentes. Fico muito sensibilizado e sensível a todas as causas de razões sociais e de razão humana. Então, eu desejo muito que a autonomia das mulheres seja respeitada, que seja produtiva essa audiência pública. E quero lembrar vocês também, dia 8, agora foi o Dia das Mulheres, um beijo para todas vocês. Porque eu estive aqui, eu fiz a minha homenagem como vereador, trouxe uma senhora da comunidade, Dona Eleni, da Ponta Negra, que é rendeira, a mulher das mangabeiras, a mulher da comunidade. Esse foi meu sentimento, porque realmente eu sou filha adotiva de Ponta Negra. E com essa minha razão, eu estou aqui mais para contribuir, Hugo Manso. Quero dizer também, lembrar bem claro aqui, esse mês é o mês da poesia do poeta Adete Hack, que é uma poetisa, né, de Ponta Negra. E parabenizo também, parabenizo a todas as senhoras que estão presentes, senhoritas, a dona Graça Leal, que luta muito por Ponta Negra, nos trabalhos delas como mulheres. Também dizer, talvez, que eu não citar nome de todos, a representante da prefeitura aqui presente, do estado, que vocês cuidem bem das nossas mulheres. E quero dizer também, valorizando, olha, eu tive essa iniciativa para valorizar meu gabinete com as mulheres. No meu gabinete de 10, 40% é mulher. Tem a Crisilda, tem a Xênia, que está presente, tem a Tatinha, o povo da comunidade sabe, e a Aparecida. Eu estou aqui mais para contribuir. A minha emoção é demais, mas vou passar a palavra para o presidente da mesa, o Hugo Manso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Emanuel. Queria facultar a palavra às companheiras que estão à mesa para fazerem despedidas e considerações sobre as intervenções que tivemos. E a companheira Conceição gostaria de iniciar. Queria só registrar também a presença do Dr. João Bosco, professor da UFRN e o coordenador da pós-graduação em Ciências Sociais aqui conosco. Bom, eu vou ser breve, né, para que o tempo já não é mais nosso amigo. Primeiro, Geraldão já foi, né, mas eu queria dialogar com ele sobre os dados que ele trouxe, né, e dizer que essa questão de quais os espaços onde as mulheres estão é mais do que uma questão cultural. Existe aquilo que eu tinha falado no início, né, que existe uma divisão sexual no trabalho que não divide só essa coisa de botar a mulher em casa e o homem no espaço público. No próprio espaço público existe essa divisão. Então, se nós olharmos, né, como a própria, alguém já falou aqui, Sandrinha falou isso,
Então, nesses espaços da sociedade, existe essa divisão sexual do trabalho. Então, a cultura, ela é sempre arraigada em um espaço ou em algo material. E esse algo material é isso. Nós, ao nascermos, ela já existe na sociedade. Eu sempre dou exemplo de rural, que é a minha área onde eu estou muito próxima. Por exemplo, as crianças, quando nascem no rural, até os 7 anos, elas são socializadas de uma mesma forma. Pula, brinca, sobe em árvore, coisas assim. Mas, quando parte dos 7 anos, aí já começa a socialização ser de homem e de mulher. Ou seja, a divisão sexual do trabalho já começa a entrar em ação e aí... Sim, e com isso, né, é a partir dela que vem a educação, que vem a socialização. Então, acho que essa coisa de 71 anos, né, para ter igualdade, nós temos que fazer a nossa parte. De muitas coisas ruins que eu vi no Facebook, né, no 8 de março, desde Feliz Dia da Costela de Adão, a outras e outras coisas muito ruins. Tem uma que um companheiro nosso, um companheiro do PT, colocou assim, que eu achei interessante. Se você quer homenagear a sua mulher no dia 8 de março, comece lavando a louça. Porque essa é a verdade, porque existem 3 categorias para a gente alterar essa relação. Uma é responsabilidade do Estado, outra é a auto-organização das mulheres e outra é a sociedade que está incluída os homens perdeu o privilégio. Então, nós fizemos uma pesquisa lá no CF8, então, as mulheres que têm filho pequeno, elas têm infinitamente menor tempo para trabalhar no produtivo do que as outras que já têm filho há mais de 10 anos. Então, essas coisas reais, porque não é só cultural, é coisas concretas, é tempo que as mulheres não têm, é muito trabalho você cuidar do produtivo e do reprodutivo ao mesmo tempo, mesmo aquelas que têm a empregada, que conseguiram resolver seu problema doméstico sozinha, ainda assim tem o trabalho do cuidado, que são elas as responsáveis. Né? O cuidado de fazer o aniversário da criança, o cuidado com a sua sogra, o cuidado de comprar o presente. Então, nós sempre estamos divididos nesses 2 espaços. Então, esse é o real. O real é isso, nós não podemos mais alargar o tempo que nós temos. Né? E isso também é muito legal, isso que Zélia Letícia traz, porque assim, tem uma coisa que uma amiga nossa disse é que as mulheres no ensino médio gostam sempre, no ensino fundamental, sempre gostam de matemática. Né? Mas quando chega no ensino, depois do ensino médio ou no ensino fundamental, elas vão se direcionando para outra coisa, para as humanas. Então, isso também faz parte dessa divisão que a gente fala, dessa coisa concreta que a gente fala. Então, é fundamental a gente ter esses 3 patamares para alterar a nossa relação hoje, diminuir esses 70 anos. Então, isso é o que a gente tem que colocar aqui. E, ademais, né, agradecer ao vereador Hugo Manso, que ele é sempre um companheiro muito presente nessa luta das mulheres, porque foi construído, né, como militante, numa lógica de que nós não podemos mudar só metade da sociedade, nós temos que mudar a sociedade inteira, porque uma mudança que só atinge a alteração da vida dos homens é uma mudança pela metade. E obrigada a Hugo e as demais companheiras da mesa, que nós estamos sempre aqui para contribuir. Eu é que agradeço. Na realidade, nós fazemos um esforço grande para entender esse debate, não é fácil para nós homens, e ter uma postura diferente perante o mundo. No início, Socorro, eu fiz referência à nossa escola, porque nós lá, quando eu entrei, era a turma da mecânica. Aí evoluímos para eletromecânica, agora somos área de indústria. Mas continua sendo o Clube do Bolinha e a turma da graxa de sempre. Né? Então, as colegas professoras são poucas, as alunas são poucas, e há uma dificuldade, há problemas nessas relações,
Então, isso tudo requer uma nova postura nossa perante a indústria, perante a máquina, perante a tecnologia, para que a gente possa ter essas igualdades. No caso do IF, nós temos salários iguais entre homens e mulheres a partir da sua carreira. Mas isso não é verdade na indústria, isso não é verdade para as nossas alunas, quando, né, no executivo, não é verdade em todos os ambientes. Então, portanto, necessário esse enfrentamento do ponto de vista cultural, ideológico, para que a gente possa buscar uma sociedade, de fato, justa entre as pessoas. Então, e as mulheres negras, em particular, sofrem mais ainda o preconceito, a discriminação e os serviços, digamos assim, menos nobres, e, consequentemente, pior remunerados. Mas, dando prosseguimento, Aparecida França. Agradecer mais uma vez ao vereador Hugo Manso e a todas as companheiras e companheiros que participaram desse debate hoje, nessa manhã. Nunca é demais, e algumas pessoas até perguntam, falar adianta sim, primeiro porque nós somos seres constituídos diferentes dos demais, exatamente pela produção da palavra, não é? E isso eu falo para os não ouvintes também. Os não ouvintes, eles falam por libras, por gestos, mas falam. E é muito importante, eu queria só trazer também, e aí eu acho que a companheira São trouxe, eu tinha anotado exatamente isso, São, sobre a questão da divisão de responsabilidades. Nós não queremos ocupar os espaços do outro, nós queremos dividir as responsabilidades, ter um tratamento equânime, não é? E respeitando as nossas diferenças também. É importante que isso seja colocado. Então, pensar, e aí, vereador, mas sim, e São, realmente, lave a louça, né? Começar por lavar a louça, mas não é lavar a louça uma vez só, não. É na divisão das tarefas domésticas, assumindo cotidianamente, não apenas no dia 8 de março. Que essas tarefas possam ser divididas, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar da saúde, de cuidar de cada um. Que esses cuidados, eles sejam compartilhados e não apenas uma vez na vida. E dizer, eu lavo a louça em casa. Quando? Uma vez ao ano? Uma vez ao mês? E quem lava todo dia, toda hora, 3 vezes, 4 vezes? Quem bota a roupa no tanque? Quem tira a roupa do varal? Quem varre a casa? Quem mantém limpa? Quem mantém organizados os armários? Quem? Nós não queremos ficar responsáveis sozinhas por isso. Nós gostamos da organização, algumas de nós gostamos, outras não, mas nós precisamos dividir sim as responsabilidades. E nessa divisão nós podemos ocupar sim os espaços de chefia. Nós podemos sim ocupar os espaços que a sociedade coloca e que nós construímos. Como nós podemos ocupar espaços de chefia se nós temos uma quadrupla jornada? Uma intensa jornada, São. Como nós podemos assumir? Então, a mulher não quer assumir, não é que a mulher não quer assumir. A mulher quer assumir, a mulher tem competência para assumir, mas a mulher precisa dividir com o outro os seus espaços de responsabilidade e de produção. Quero fazer uma observação aqui muito importante, né? Mulher negra, lésbica, deficiente, essas realmente, Sandrinha, precisam sim também de nossa atenção especial, porque essas são triplamente discriminadas, massacradas, violentadas. Então, é trazer essa reflexão para os telespectadores da TV Câmara, para nós que já estamos aqui fazendo essa reflexão, e nunca é demais. Mas é necessário também, não só a reflexão, mas a ação, né? Então, precisamos disso e agradeço muito mesmo, vereador Hugo Manso. E você tem feito com ação, não só promovendo a audiência, que é muito importante, mas contribuindo, inclusive, com orçamento, para que a gente possa desenvolver essas ações, dando apoio, inclusive, com ideias. E a gente precisa disso no Legislativo, no Executivo, inclusive também no Judiciário. Não é? Essas ações e da sociedade civil organizada. Precisamos estar juntas, precisamos de pessoas, de homens dignos também, que possam estar contribuindo com essa discussão e nas ações. E a sociedade, ela precisa estar alerta para essas questões. Porque uma sociedade sem homens e mulheres, ela não existe, independente da sua escolha afetiva. Não é? Então, é necessária, sim, a discussão. E muito obrigada e parabéns mais uma vez. Queria só aproveitar, Aparecida, para lhe convidar para irmos o mais rápido possível à Secretaria de Planejamento, conversar com 2 mulheres poderosas, Virgínia Ferreira e doutora Adamires, para nós aprovamos uma emenda para a realização de um seminário
na região metropolitana com esse debate sobre a autonomia das mulheres e alocamos esse recurso para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município. E aí agora vamos ter que convencer as duas a disponibilizar o recurso. Já vamos levar o programa, né, vereador? Tá certo. Divaneide. Olá, só para agradecer, eu vi que a companheira Bilu, que serve o cafezinho, estava ali olhando a importância de outras mulheres que cuidam das mulheres aqui da Câmara. Acho que é importante a gente pensar que a engrenagem para funcionar tem muitas mulheres trabalhando dobrado para outras mulheres. Então, acho que esse debate da divisão sexual do trabalho é bem pertinente, porque às vezes a gente não divide essa tarefa com os homens, a gente divide com outras mulheres, né? Então, são as mulheres que vão sempre servindo as outras mulheres e assim a gente fica no ciclo da pobreza, no ciclo, né, da reprodução desse trabalho e no ciclo da precarização também. Acho que isso não nos faz crescer. Então, a perspectiva de pensar ações conjuntas, enfáticas e de sensibilização também constante, né, nesse processo para envolver os outros e os companheiros. Tem vários companheiros aqui presentes, mas a gente ainda precisa ampliar esse debate. Queria dizer também que eu fiquei muito contente aqui de ouvir várias falas e expressões de lugares que a gente precisa dar conta. Delegacia, né, o NEGEDI e a ocupação de mais um espaço que é né, nitidamente ocupado por homens, como os espaços sindicais, e eu vejo que Socorro enfrenta aí um novo desafio e acho que a gente tem que pensar, né, Geraldão fez uma provocação de como as mulheres ocupam esses espaços, mas é justamente por isso. A gente tem muita dificuldade de ocupar esses espaços, né? Porque como é que a gente divide as outras tarefas para ocupar esses espaços? E não é diferente para nós que estamos aqui hoje. E nós sabemos disso, a luta que nós, né, implementamos no cotidiano para estar aqui. A gente precisa fazer com que outras mulheres também consigam estar aqui, né? Que outras mulheres se envolvam nesse processo. Então, para dizer que visitar o GAMI, a conhecer o trabalho com as jovens, esse debate que a jovem da Kizomba trouxe aqui, das descobertas feitas por outras mulheres, da descoberta da ciência, como as mulheres ocupam esse espaço da ciência, mas tem uma outra coisa. A gente tem dificuldade de ocupar espaços, mas os espaços que nós ocupamos não são divulgados. Então, a gente também precisa fazer com que esses espaços sejam propagados, né? E aí, seja na corporação, nos mandatos, nos partidos, na vila, nas poesias, eu acho que nós temos que ocupar ele com mais, né, ser mais enfático. Então, todas as contribuições que a gente recebeu aqui, do lugar da mulher jovem lésbica, do lugar dos jovens, né, que estão passando pela homofobia, estão sendo assassinados também, do lugar da ampliação dos espaços de chefia, e todos esses debates nós vamos incorporar na construção do nosso planejamento. Nós estamos, além do plano, também estamos no momento de discutir o PPA. E dentro do PPA, nós estamos discutindo o PPA da juventude e o PPA das mulheres. E aí é nosso compromisso incorporar, Tereza já fez o seminário, e a juventude fará um seminário naquele mesmo modelo amplo para a gente discutir as ações de longo prazo. E com certeza essa audiência, porque fazer audiência ela não conseguir encaminhar, às vezes a sensação é ruim, mas essa audiência já encaminha para a gente a tarefa de incorporar no nosso PPA essas ações para a juventude, em especial para as jovens mulheres, porque a autonomia das mulheres passa por orçamento. Então, vamos incluir nos planos de trabalho nosso, nas nossas ações, no nosso planejamento, para que elas sejam implementadas e que a gente garanta a autonomia e a emancipação das mulheres e das jovens. Obrigado, Ivaneide. Queria registrar a presença de Gorete, dirigente do GAMI, minha companheira da Redinha, e passar a palavra a Tereza para irmos para os finalmente. Então, um momento de agradecimento e um momento também de saudação final, trazendo um pouco as questões que foram colocadas. Na realidade, se a gente fosse continuar conversando, muitas questões a gente teria que estar colocando aqui, porque nem sempre a gente contempla todas as propostas ou nossas avaliações numa única fala.
Mas, assim, uma questão que foi colocada aqui é a questão da capacitação, né, que Socorro trouxe. Ontem nós conversamos no nosso planejamento, Socorro, com a companheira Ângela, da Secretaria Institucional da Secretaria de Mulheres, do governo da Dilma. Nós temos 2 capacitações prontas online. Uma capacitação que é em forma de especialização, que a gente pode montar turmas, ou as pessoas podem se inscrever na área de gênero, que é mais aprofundada. E outra capacitação que é feita por um instituto, que a gente combinou em fazer junto com a RN Sustentável, que é para formar os técnicos, os professores, os educadores, as comunidades. Então, nós vamos disparar esse processo de capacitação, já está composto no nosso plano, como também, dentro das ações do PPA, que a gente vai organizar para 2016, terão ações de capacitação integradas, seja na saúde, na educação, na segurança, pensando a diversidade dos movimentos, viu, Lisandra? Então, nós estamos com essa preocupação. Mas, assim, também acho que é importante, né, isso que, dentro da questão da autonomia, a gente tem essa preocupação, nós conversamos também com a Tatal sobre qual é a formação que nós estamos trazendo para as mulheres. Não adianta a gente repetir o que está sendo posto, né, dentro do projeto das Mulheres 1000, ou dentro do Pronatec, ou dentro das instituições formadoras que nós temos. Nós temos que avaliar tanto o tipo de capacitação como a metodologia e a inserção dessas capacitações nos espaços que nós temos de mercado, né? E que tipo de mercado e como elas estão sendo ofertadas. Então, é um conjunto de ações que nós queremos fazer a partir de uma composição, de uma parceria com o governo federal, aproveitando também a experiência que a Secretaria de Mulheres do Governo Municipal está realizando. Nós queremos, né, aproveitar com elas, avaliar como é que tem sido essa inserção. Nós queremos, então, fazer uma avaliação, um monitoramento, porque o mapeamento já existe das instituições formadoras, mas tem uma avaliação, as mulheres estão satisfeitas, estão inseridas no mercado de trabalho. Que mercado de trabalho? É só cabeleireira, manicure e restaurante? Ou a gente está podendo potencializar a capacidade de cada uma, o saber, né, dentro das tecnologias e dentro do turismo, das indústrias, das universidades e das empresas privadas ou públicas. Então, nós temos podemos trocar, fazer um seminário conjunto, né, Cida? Junto com o IEF, com a universidade, junto com a Secretaria Nacional, vou estar trazendo isso com o Tatal, para a gente pensar um plano com calma, mas que a gente potencialize e qualifique a ação das mulheres, pensando a autonomia no mundo do trabalho. Mas a luta da autonomia, a gente já disse, é uma luta que a gente tem que romper com a questão cultural, que a gente tem que romper com essa ideia de que a mulher não é chefe porque ela não quer. Não existe essa concepção. Existem empecilhos, existe um mundo, uma divisão sexual do trabalho, e existe uma falta de um trabalho institucional na sociedade, ainda, apesar de que nós já fazemos há muito tempo, para que a gente constitua as oportunidades. E constituir oportunidades é a gente também ofertar políticas públicas com relação ao cuidado, com relação à qualificação, com relação a considerar a experiência de cada uma. Cada um tem seu tempo também. Então, a gente entra no concurso, para encerrar, a gente entra no concurso igual. Você vê Banco do Brasil, você entra tudo igual. Mas aí a carreira, a mulher fica. Porque aí as oportunidades são para os homens. São para quem tem mais tempo, para quem tem mais domínio da tecnologia, para quem pode viajar, para quem pode assumir o espaço público, né? Para quem a oportunidade lhe dá. Então, né, a gente inicia igual, mas a gente, no meio do caminho da carreira, a gente passa a receber o que Geraldão disse, um pouco, 70% do que os homens recebem. Então, né, nós vamos estar pensando nessa metodologia, nós vamos estar pensando nas questões que a gente já colocou aqui. Fizemos um grande seminário, né, como o Divanete colocou, no dia 10, com a presença do governador, com a presença das trabalhadoras dos 10 territórios da cidadania, com a presença da diversidade do movimento de mulheres, e essa vai ser a nossa ideia. Estar formulando, debatendo, pensando junto, avaliando,
e fazendo com que as nossas políticas elas sejam implementadas, mesmo que não seja no ritmo que a gente quer, mas que a gente possa ir superando essa desigualdade entre homens e mulheres e podendo pensar na autonomia enquanto um fator importante, preponderante na sociedade. Obrigada. Ok, obrigado. Esses empecilhos que Tereza fez referência, é importante a gente destacar, são empecilhos objetivos. As mulheres passam no concurso, mas ao serem mãe, dá uma parada na carreira. Mesmo com o direito aos 6 meses de licença, dá uma parada na carreira, porque é uma questão objetiva. Muda o ritmo na profissão, no trabalho, na pesquisa, seja onde for. Então, são situações, é por isso que a gente coloca, quando a gente fala em ação afirmativa, nós temos que oferecer de forma distinta as oportunidades, porque as pessoas e as situações são distintas. Então, há necessidade, sim, da política de cotas para o ingresso nas universidades, há, sim, a necessidade dessas políticas que nós chamamos de ação afirmativa, porque não é igual a um jovem portador de uma deficiência física o acesso à universidade de um outro que não tem essa dificuldade. Isso se dá de forma objetiva no dia a dia das pessoas. Mas a doutora Zelma Furtado também para suas despedidas. Colocando para vocês que nós, da Escola do Legislativo da Câmara, estamos à disposição de todas vocês que queiram conhecer o trabalho e a estrutura organizacional, no geral, da Escola do Legislativo. Queremos dizer também que a Escola do Legislativo é responsável, o seu papel preponderante é a formação profissional das funcionárias da Câmara, bem como dos funcionários também, né, dos homens. Só que a procura por esses cursos que nós damos aqui, cursos presenciais e cursos à distância, a procura é bem maior pelas mulheres, né? Nós, este ano, já ministramos o primeiro curso para que a frequência total foi de mulheres, né? Acho que 15 a 18 mulheres participaram do curso de arte reciclável, que nós promovemos lá no auditório da escola e que está dentro de um programa que a escola desenvolve, que é o programa Câmara Verde, que cuida da parte de preservação do meio ambiente. Muito obrigada. Obrigado. E, de fato, encerrando a nossa audiência, eu queria convidar a Dete também para, logo após a fala de Graça, você fazer uma poesia bacana para fechar o nosso... Bem, gente, o Hugo, na verdade, o vereador, não é hoje. O Hugo sempre esteve presente na luta das mulheres. Eu costumo dizer que ele é um dos poucos políticos de alma feminina. Mas isso ele aprendeu com uma outra mulher. Ninguém se torna feminino por acaso, né? Então é por aí. E eu queria dizer do grande prazer de estar aqui hoje. E que a gente fique atenta, porque todos podem ser algozes das mulheres, menos as mulheres. Muito bem, Graça Leal. Dete, por favor. Eu queria só aproveitar também, pessoal, para anunciar que nós protocolamos aqui na Câmara um projeto de lei que trata das músicas, em particular das letras das músicas, que violentam e ofendem a dignidade da mulher. Há muitas músicas
letras de músicas que violentam a dignidade da mulher, da população LGBT, da população negra, e alguns estados e alguns municípios estão... não é uma medida proibitiva do ponto de vista da expressão das pessoas, mas que o Estado, no caso, o município, os recursos públicos municipais, não financie esse tipo de manifestação. Quem quiser ouvir, que ouça. Porém, não utilize os recursos públicos para a promoção de eventos, de shows, que trazem menções pejorativas, menções de diminuição da qualidade do ser feminino, do negro, da negra, do LGBT, ou de qualquer pessoa em sua dignidade. Portanto, nós estamos com esse projeto de lei protocolado. Sabemos que teremos dificuldade no ambiente político que a Câmara de Natal tem, mas vamos buscar e vamos contar com parcerias para fazer esse enfrentamento. Dete, por favor. Bom, boa tarde a todos. Saúdo a mesa em nome de Zelma Furtado, presidente da Academia Feminina de Letras do Rio Grande do Norte. E com essa saudação, abraço todas as poetas, poetisas, poetinhas da cidade do Natal, do nosso querido Rio Grande do Norte. Na qualidade de embaixador universal da paz, quero dizer a vocês que essa mesa me representa. Feliz foi o meu voto no governador Robson Farias. Dessa vez a gente vai, porque eu estou aqui trabalhando há tantos anos, tentando buscar alcançar essa cultura de paz e sabendo que paz sem justiça social é morta. E vocês me trouxeram alento. Parabéns, Hugo Manso, parabéns, Tereza. Quero agradecer em nome das mulheres da Vila de Ponta Negra, do coletivo das 10 mulheres, a presença das secretárias e da senadora no dia 8 de março, no nosso bairro. Agradecer também a presença do vereador Hugo Manso, um vereador de alma feminina lindo, né? Pôde nos ouvir, participar desse momento que foi tão bonito para o nosso propósito, que é a busca da autonomia dos sujeitos. É isso que a Feito na Vila busca, apoiado por esse coletivo das 10 mulheres. E dizer que temos muito para fazer, mas Zelma fez. Zelma conseguiu montar esse memorial da mulher potiguar sem nenhum incentivo. Gente, sem Ministério da Cultura. Foi só falando. E a coisa está lá, está edificada. E tê-la aqui, Zelma, para a gente, é um prazer enorme saber que nós vamos continuar podendo projetar essa cultura de paz de mãos dadas com a literatura e com a memória feminina desse torrão potiguar. Obrigada. Eu vou oferecer o poema que o vereador Hugo Manso distribuiu nessa semana. Me foi pedido que escrevesse, como o momento da Feito na Vila é empoderar, eu escrevi o verbo. Eu vou dedicar essa leitura às nossas duas empoderadas da Vila de Ponta Negra, a Patrícia e a Dedê de Souza, por elas. Eu vou ler aqui o poema, ele foi digitado com um pequeno erro, o erro não é da poetisa, foi da digitação, tá certo? Estou explicando. Então vamos lá. O verbo empoderar é um acróstico. Empoderem-se, mulheres. Renunciem tutelas. Mulheres, tomem as rédeas de suas vidas. Permitam-se conjugar o verbo empoderar. Orquestra ressignificada de nossas irmãs feministas. Empreender, qualificando as capacidades. Razões que nos libertam de seculares grilhões. Apoiando equidades dentro das comunidades, respeitando direitos, faculta-se a libertação. Avante, Vila de Ponta Negra, vamos! Gostaria de mais uma vez agradecer a todas as presentes, as assessorias parlamentares, o vereador Emanuel Educação, e declarar
encerrada essa sessão, convidando as pessoas interessadas em participar de uma campanha virtual que estamos fazendo, com fotos, procurar os meninos aqui da assessoria, e convocamos a sessão ordinária de hoje, logo mais às 14 horas, aqui nesse plenário. Obrigado. TV Câmara, a TV do povo de Natal.